Muito bom dia a todos, ou boa tarde já, um bocadinho. O Conselho de Ministros concretiza hoje medidas incluídas no programa Simplex 2016, anunciado no passado dia 19 de maio. Uma medida muito importante, a medida número 6, Carta sobre Rodas, referente às cartas de condução. Assim, o Governo avança com as alterações necessárias para aumentar o prazo de validade da carta de condução de 10 para 15 anos, levando até ao limite máximo aquilo que a Diretiva Europeia sobre este tema nos permite. Ao mesmo tempo, mais importante ainda, a morada é retirada da face deste documento e a sua alteração, bem como a recolha de dados biométricos, passa a aproveitar a informação constante do cartão de cidadão. Muitas das cartas de condução e das renovações eram provocadas pela mudança de morada e agora os cidadãos deixarão de ter esse inconveniente, essa maçada e a necessidade de renovar a sua carta de condução apenas porque alteraram a sua morada. Estas alterações servem, obviamente, para melhorar a qualidade do serviço prestado e reduzir os tempos de espera quanto a este documento, anunciando-se ainda, e é outra muito boa medida de modernização administrativa, que a rede de atendimento vai ser alargada às conservatórias. É uma rede muito descentralizada, de grande proximidade, onde já é possível, obviamente, renovar o cartão de cidadão, onde é possível pedir o passaporte e onde vai ser possível agora também tratar da carta de condução numa excelente colaboração entre ministérios para poder fazer mais e melhor com menos recursos, partilhando recursos. Igualmente, o atestado médico passa a ser transmitido eletronicamente pelo Ministério da Saúde ao IMT. O Conselho de Ministros aprovou ainda um conjunto de diplomas e decidiu propostas de lei para a Assembleia da República, entre os quais destacam os que têm como objetivo concretizar as condições acordadas relativas aos custos dos gastos em combustível pelas empresas de transporte de mercadorias. Como sabem, também tem sido uma questão importante a que temos vindo a dar atenção, de transporte público de passageiros e de táxi, bem como o reembolso sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias. O Conselho de Ministros decidiu também alargar a proteção às pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo em todas as entidades públicas que prestam atendimento presencial, ou seja, reforçar a prioridade de pessoas que precisam de um atendimento especial. Finalmente, o Conselho de Ministros também tomou medidas relativamente à aplicação automática da tarifa social para consumidores de energia que dela podem beneficiar e que não precisarão agora de a vir a requerer. Muito obrigada pela vossa atenção, senhores ministros e eu próprio estamos à disposição para algum esclarecimento que queiram fazer. Boa tarde, Sara Bento, da TVI. Eu gostaria de obter um comentário às declarações de João Paulo Junquer, que disse que a França é a França e que no que toca às medidas excepcionais teria de haver aqui alguma flexibilidade no Pacto de Estabilidade, por um lado, e também um comentário às declarações do Presidente da República a um jornal alemão que disse que o programa de António Costa não está assim tão longe do que Passos Coelho. Eu acabei de dizer qual foi o tema do Conselho de Ministros e, portanto, nem as declarações do Sr. Presidente da Comissão Europeia, nem as declarações do Sr. Presidente da República foram objeto de discussão neste Conselho de Ministros. Muito obrigada pela sua questão. No mesmo sentido, eu queria também lhe questionar sobre as primeiras propostas da Comissão de Peritos relativamente à ADSE, nomeadamente para não ter custos para o Estado, se este modelo que é proposto, nomeadamente que seja assegurada por uma seguradora, a gestão financeira, digamos assim, e não ao Estado, se parece-vos bem no sentido em que diminui os custos para o Estado e se vai incluir os contratos, incluindo os contratos de trabalho, se também vos parece uma boa proposta? Peço desculpa de ser desagradável, mas esse tema também não foi hoje objeto da reunião do Conselho de Ministros. Relativamente aos impostos sobre as empresas dos combustíveis, queria que detalhasse um pouco mais, se calhar, essa medida. Obrigada. Esse sim foi tema do Conselho de Ministros. Passo então a palavra ao Sr. Ministro Adjunto para poder detalhar essa iniciativa.
Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros hoje, entre as matérias abordadas, deu cumprimento, por um lado, a uma autorização legislativa constante do Orçamento de Estado para 2016, do artigo 172, que prevê uma majoração uma majoração das despesas com combustíveis para o setor do transporte de mercadorias, para o setor do transporte público de passageiros e para o setor dos táxis, uma majoração de, no fundo, 120%, isto é, enfim, permitindo aqui, relativamente a essas empresas, uma atenuação muito significativa daqueles que são os custos decorrentes da variação fiscal em matéria de ISP. Igualmente, no quadro do acompanhamento do impacto económico das variações introduzidas no ISP e no setor do transporte rodoviário de mercadorias, que tem vindo a ser acompanhado por um grupo de trabalho com a participação do Ministério das Finanças, do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, do Ministério da Economia e do Ministério do Ambiente, foi hoje aprovada uma iniciativa legislativa, uma proposta de lei a submeter à Assembleia da República de imediato. Tem, aliás, já debate na generalidade agendado para dia 16, se não estou em erro, e que prevê a criação de um regime de gasóleo profissional. Esta medida é extremamente relevante porque permitirá a introdução de um mecanismo de gasóleo profissional produzindo efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017, mas reveste-se de urgência porque contempla também a introdução de mecanismos experimentais em 4 fronteiras com significativo movimento de tráfego de transporte de mercadorias, a saber, a fronteira de Quintanilha, em Bragança, de Vilar Formoso, em Almeida, do Caia, em Elvas e de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa. A aprovação desta proposta de lei permitirá ao Governo, subsequentemente, regulamentar e pôr em funcionamento, conforme acordado com as associações do setor, com a maior brevidade, este regime experimental que antecipará um regime de gasóleo profissional a funcionar a partir do início de 2017. Isto é, por um lado, utilizamos a autorização legislativa constante do Orçamento do Estado em matéria de majoração das despesas com combustíveis, com um âmbito mais alargado. Por outro lado, desenvolvemos já uma das matérias constantes do grupo de trabalho que tem vindo a funcionar com as associações do setor. Em direto para a SIC Notícias, pedia, por favor, a um dos ministros, então, que explicasse qual a simplificação que é introduzida nas cartas de condução. São várias e eu vou pedir então ao Sr. Ministro que coordenou este grupo de trabalho. Esta é uma medida, na verdade, uma medida exemplar em termos de simplificação, mas peço ao Sr. Ministro que explique mais detalhadamente, creio que é uma explicação que interessa a todos os cidadãos, pelo menos a todos os que são titulares de carta de condução ou venham a ser. Muito obrigado, Sr. Ministro, e obrigado pela questão. Foi efetivamente um trabalho de grande coordenação dentro do Governo, isso deve ser salientado, que redunda numa vida muito mais fácil para os titulares de carta de condução. Primeiro, uma questão crítica, a morada. A alteração da morada na carta de condução deixa de ser um fator relevante que levava tantas horas às pessoas ou que até podia levar a situações de serem autuadas por desatualização da morada. A morada que passa a valer é a morada do cartão de cidadão. A partir do próximo ano passa a valer a morada do cartão de cidadão. A atualização única da morada que tem que ser feita é a que todos já fazemos quando mudamos de morada no âmbito do nosso cartão de cidadão. A partir daí, as novas cartas de condução deixam de ter mesmo a morada indicada. As atuais cartas de condução têm uma morada indicada, não é preciso ir mudar o título, mas deixa de ter qualquer valor e as pessoas deixam de ter que alterar essa morada quando mudam de residência.
Alteramos também e alargamos muito a rede de atendimento aos portugueses, para além do IMT, onde as pessoas já se dirigem atualmente para tratar da sua carta de condução, ou das alterações que têm que fazer, ou das renovações, podem passar também a utilizar os serviços do IRN, mas também o atendimento online. Essa é outra questão importante. Nós vamos poder, estes atos mais administrativos de renovação da carta periódica, que também é alargada de 10 para 15 anos, essa periodicidade, vão também poder passar a ser feitos online, esses atos administrativos de renovação. Como dizia, é alargado o prazo de validade das cartas para o máximo da diretiva, para simplificar a vida às pessoas dos 10 para os 15 anos. É também passada dos 50 para os 60 anos a idade a partir da qual é preciso ter o atestado médico para continuar a ter acesso ao título de condução. Não há hoje razões de saúde que justifiquem que aos 50 anos as pessoas tenham que começar este processo de pedir atestados médicos para atestar que estão em condições de conduzir e, portanto, em articulação no Governo passou-se este prazo para os 60 anos. Depois há medidas, como por exemplo, para os titulares de carta de condução para a condução de caminhões, de pesados, também a passagem dos 65 para os 67 anos, acompanhando o aumento da idade de reforma, como idade máxima para a condução destes veículos, sempre numa lógica de simplificar a vida das pessoas, melhorando o atendimento, alargando os pontos de atendimento, diminuindo os atos administrativos, os atos burocráticos de relação com a administração, no âmbito deste episódio tão importante da nossa vida, que é a carta de condução, a renovação da carta de condução. Julgamos que esta medida, que foi considerada como emblemática no âmbito do Simplex, ao longo da sua implementação até o início do próximo ano, vai mudar qualitativamente muito a vida das pessoas. Por exemplo, num outro aspecto que ainda não referi, o atestado médico que é necessário a partir de uma determinada idade, que agora tem que ser entregue pelo cidadão nos serviços do IMT, vai passar a ser transmitido eletronicamente pelos serviços de saúde e, portanto, os cidadãos não têm que estar a obter um certificado de um lado e depois a entregá-lo noutro ponto do Estado. É mais uma medida, eu diria, que já nos começámos a habituar a este tipo de medidas no âmbito da administração pública. Em algumas áreas do Estado ainda não tínhamos feito esse caminho, nomeadamente no âmbito da carta de condução. Fazemos aqui agora uma alteração muito impactante para melhor na vida das pessoas. Muito obrigada. Muito boa tarde. Obrigado. Mas a Ministra não queria falar